Ele pensou que a floresta esqueceria. Durante 20 anos, Marcos derrubou centenas de árvores centenárias na Amazônia. Ele dormia tranquilo, achando que a natureza não mantinha registro de seus atos. Mas então, ele derrubou uma árvore, uma samaúma de 300 anos. E tudo mudou. Porque existe um lugar na Amazônia onde árvores brotam dos túmulos dos arrependidos, onde o ar sussurra nomes de destruidores que se tornaram plantadores, e onde flores silvestres crescem sem serem plantadas sobre a terra de quem pediu perdão. Essa não é uma história de terror. É uma história real de um homem que destruiu a floresta, e depois dedicou o resto de sua vida para trazê-la de volta. Uma história sobre culpa, redenção, e o poder transformador de plantar uma única árvore. Mas antes de mergulharmos nessa jornada que atravessa gerações, eu preciso saber: de que cidade você está me assistindo agora? Escreve aí, nos comentários. Vamos criar um mapa de onde estão as pessoas que ainda acreditam em segundas chances. E se essa introdução já mexeu com você, se você sente que ainda dá tempo de consertar os erros que cometemos com o planeta, então inscreva-se no canal e ativa aquele sininho, porque você vai querer acompanhar cada capítulo dessa saga. Essa história tem 5 gerações, 157 mil árvores plantadas, e um final que vai te deixar com lágrimas nos olhos. Preparado? Então respira fundo, porque a floresta está prestes a te contar seus segredos. Vamos lá. Marcos enfiou o machado no tronco da grande samaúma com força brutal, ignorando o gemido que a madeira soltou ao se partir. Aos 42 anos, havia aprendido a não ouvir a floresta. Era só árvore, só madeira, só dinheiro. 20 anos atrás, quando chegou àquela região do Amazonas, ainda sentia algo parecido com respeito. Mas a necessidade endurece os homens, e ele tinha uma família para alimentar na cidade. Essa aqui vai render bem, disse ao filho Davi, um rapaz de 16 anos que o acompanhava pela primeira vez. O garoto observava a árvore centenária com olhos arregalados, as mãos tremendo ao segurar a motosserra. Não fica aí parado. Essa madeira vale mais que 3 meses do seu salário. Quando a samaúma finalmente tombou, o estrondo ecoou por toda a mata. Pássaros fugiram em revoada, macacos gritaram no dossel. E algo mais. Algo que Marcos não conseguiu identificar, pareceu se quebrar no ar. Ele riu, nervoso, limpando o suor da testa. É só barulho, menino. Amanhã ninguém mais lembra. Mas Marcos estava enganado. A floresta tem memória. 3 semanas depois, Marcos começou a ouvir coisas. No início, eram apenas murmúrios ao anoitecer, vozes que pareciam vir do vento, palavras que não conseguia decifrar completamente. Achava que era cansaço, talvez malária voltando. Tomou os remédios, bebeu cachaça, tentou dormir. Mas os sussurros cresceram. Passaram a segui-lo durante o dia, entre as árvores que ainda restavam de pé. Eram vozes de crianças, anciãos, animais, todas dizendo seu nome, todas relembrando. Marcos, você se lembra de nós? Lembra da árvore que abrigava o ninho? Lembra do riacho que você entulhou? Lembra da onça que perdeu seu território? Davi também começou a mudar. O garoto não dormia mais direito. Acordava gritando no meio da noite. Pai, as árvores estão me olhando, dizia, os olhos fundos de exaustão. Elas sabem o que fizemos. Elas não esqueceram. Marcos batia no peito, tentava mostrar coragem que não sentia. São só árvores, filho. Madeira morta. Mas sua voz tremia. E à noite, sozinho, ele também ouvia. Ouvia tudo. A floresta começou a cobrar seu tributo de formas que Marcos não podia ignorar. As ferramentas desapareciam. A caminhonete atolava em lugares que antes eram secos. Animais peçonhentos apareciam dentro das botas pela manhã. Mas o pior eram as visões. Ele via rostos nas cascas das árvores. Rostos de todos os animais que haviam perdido seus lares, de todas as plantas que jamais cresceriam, de todas as nascentes que haviam secado. Via o futuro também. A terra árida, o deserto avançando, seus netos sem água para beber. Uma noite, a samaúma derrubada apareceu em seus sonhos. Ela estava de pé novamente, majestosa e antiga, e de suas raízes brotavam centenas de mãos verdes que se estendiam para ele.
Você pensou que eu esqueceria. A árvore sussurrou com voz que era o ranger de 1000 galhos ao vento. Pensou que 300 anos de vida podiam ser apagados em uma tarde. Mas cada anel em meu tronco era uma memória. E agora todas elas vivem em você. Marcos acordou gritando, o corpo coberto de pequenos arranhões que pareciam marcas de galhos finos. Davi estava sentado no canto do quarto, abraçando os joelhos, chorando baixinho. Precisamos voltar lá, pai. A voz de Davi estava diferente, mais madura, mais firme. Precisamos pedir perdão. Marcos quis ridicularizar o filho, dizer que era bobagem, superstição de gente ignorante. Mas não conseguiu, porque ele também sabia, no fundo de sua alma ferida, que era a única saída. Caminharam até o lugar onde a Samaúma havia caído. O toco ainda estava lá, enorme, exposto, sangrando seiva como uma ferida aberta. Ao redor, o solo estava diferente, mais escuro, mais vazio. Nada crescia ali. Marcos se ajoelhou diante do toco. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho duro, tocaram a madeira morta, e ele sentiu, realmente sentiu, a vida que havia sido interrompida. Lágrimas, que há 20 anos não derramava, começaram a cair. Eu não sabia, ele sussurrou, embora soubesse que era mentira. Ele sempre soube. Apenas escolhera não ver. Perdão. Perdão por tudo. Davi se ajoelhou ao lado do pai, suas mãos jovens juntas às mãos velhas sobre a madeira fria. E pela primeira vez em semanas, os sussurros pararam. O perdão não apaga os atos, mas pode plantar algo novo. Marcos vendeu suas ferramentas, a motosserra, até a caminhonete. Com o dinheiro, comprou milhares de mudas, espécies nativas que levaria décadas para crescer. Ele não veria essas árvores adultas, sabia disso. Mas seus netos viriam, talvez. Todos os dias, pai e filho voltavam à floresta, não mais para tirar, mas para dar. Cada muda plantada era uma promessa, cada buraco na terra uma esperança. Os vizinhos riam, chamavam-no de louco. Virou ecologista. Abraçador de árvore. Mas Marcos não se importava, porque agora, quando caminhava pela mata, os sussurros tinham mudado. Não eram mais acusações, eram canções. Canções de boas-vindas, de gratidão tímida, de possibilidade. Uma manhã, ao regar as mudas perto do toco da Samaúma, Davi gritou. Do próprio toco morto, impossível mas verdadeiro, um pequeno broto verde havia nascido. Frágil como a esperança, verde como o perdão. A floresta não esquece, pai, disse Davi, tocando a folhinha nova com reverência. Mas talvez ela possa recomeçar. Marcos sorriu, um sorriso triste, cansado, mas genuíno. O eco de seus atos ainda sussurrava entre as folhas, era verdade. Mas agora ele também plantava novos ecos, ecos que cantariam uma canção diferente. E a floresta, paciente e eterna, escutava. 2 anos se passaram desde o primeiro broto. Marcos tinha agora 64 anos, o cabelo completamente branco, as costas curvadas de tanto plantar. Mas seus olhos brilhavam com algo que há muito havia perdido: propósito. Davi se tornará um homem, um verdadeiro guardião da mata. Estudava biologia por correspondência. Aprendia os nomes científicos das plantas, entendia os ciclos da floresta como seu pai um dia conhecera apenas os preços da madeira. Ele trazia outros jovens da região, ensinava-lhes que havia outra forma de viver da floresta sem matá-la. Pai, olha isso! Davi o chamou certa tarde, apontando para Samaúma renascida. Ela já tinha 2 metros de altura, suas folhas verdes dançando ao vento como mãos acenando. Ao redor dela, dezenas de outras mudas que haviam plantado formavam agora um pequeno bosque, uma ilha verde em meio à devastação. Marcos tocou o tronco jovem, sentindo sob seus dedos a vida pulsante. Ela me perdoou, sussurrou, e não sabia se falava da árvore ou da floresta inteira. Talvez ambas. Mas nem todos viam sua transformação com bons olhos. Os madeireiros, seus antigos companheiros, começaram a vê-lo como ameaça. Você está fazendo a gente parecer vilão, disseram.
deixando os outros pensarem que somos assassinos da natureza. Marcos apenas respondia: não estou fazendo vocês parecerem nada. Apenas estou tentando consertar o que quebrei. A tensão crescia. Ameaças eram deixadas em seu portão. Mudas amanheciam arrancadas. Mas a cada destruição, Marcos e Davi plantavam o dobro. E algo extraordinário começou a acontecer. Outros se juntaram a eles. Maria, a anciã da comunidade indígena próxima, foi a primeira. Ela chegou uma manhã carregando sementes raras, guardadas por gerações. Meu povo plantava essas árvores quando uma criança nascia, ela explicou, suas mãos enrugadas oferecendo tesouro. Para cada vida, uma árvore. Você entendeu isso tarde, mas entendeu. Depois veio o professor da escola local, trazendo seus alunos. As crianças plantavam cantando, seus risos enchendo a floresta de uma alegria que há anos não se ouvia ali. Veio também o padre, que começou a fazer missas ao ar livre entre as mudas, pregando sobre mordomia da criação. Até Souza apareceu, o mesmo Souza que havia comprado madeira de Marcos por 15 anos. Ele chegou cabisbaixo, sem olhar nos olhos de ninguém. Eu também quero plantar, foi tudo que disse. Marcos viu no rosto do homem o mesmo peso que ele próprio carregara, e simplesmente lhe entregou uma pá. Formou-se assim uma conspiração silenciosa, um movimento de pessoas que haviam compreendido a mesma verdade. A floresta lembrava, mas também oferecia chances de recomeço. Cada árvore plantada era um voto de confiança no futuro, uma declaração de que ainda havia tempo. Os madeireiros tentaram intimidar. Mas como se intimida uma floresta que ressurge? Como se ameaça uma comunidade que encontrou sua redenção? O movimento cresceu, espalhou-se para outras regiões. Jornalistas vieram, fotografaram, contaram a história de Marcos, o destruidor que se tornou plantador. Mas Marcos fugia das câmeras. Não sou herói, dizia sempre. Sou apenas um homem velho tentando pagar uma dívida que jamais será completamente quitada. E continuava plantando, dia após dia, árvore após árvore. Marcos adoeceu no inverno de seu 67º ano. O médico disse que eram os pulmões. Décadas respirando serragem e queimadas haviam cobrado seu preço. Ele tinha, talvez, alguns meses. Quero ser enterrado lá, ele disse a Davi, apontando pela janela para a floresta renascida. No lugar onde a Samaúma caiu. Quero que meu corpo alimente a terra que eu esvaziei. Davi chorou, mas entendeu. Nos últimos meses, pai e filho caminhavam juntos pela mata todas as manhãs. A floresta estava diferente agora. Não mais a selva densa de antes, mas algo novo, uma segunda chance crescendo verde e vigorosa. Animais haviam retornado. Araras sobrevoavam as copas, macacos pulavam entre os galhos. Até uma onça havia sido avistada por Maria. Você acha que ela me perdoou de verdade, filho? Marcos perguntou numa dessas caminhadas, sua voz fraca. Davi parou. Ouviu o canto dos pássaros, o sussurro das folhas, o murmúrio do riacho que voltará a correr limpo. Escuta, pai. Você não ouve. A floresta está cantando. Isso não é perdão. Marcos fechou os olhos e ouviu. E pela primeira vez em anos, os sussurros não traziam acusação ou remorso, traziam paz. Era como se 1000 vozes verdes dissessem em uníssono: você aprendeu. Você mudou. Isso é suficiente. Na noite em que Marcos morreu, aconteceu algo que a comunidade jamais esqueceria. Uma chuva suave começou a cair, fora de estação, perfumada e morna. E no local onde seria enterrado, dezenas de flores brotaram da terra durante a noite, flores que ninguém havia plantado, de espécies que não cresciam naquela região. Maria sorriu quando as viu. A floresta trouxe flores para recebê-lo. Ela disse. Ele voltou para casa. Davi enterrou seu pai ao pé da Samaúma renascida, agora com quase 4 metros de altura. Sobre o túmulo simples, plantou uma muda especial, da mesma espécie da árvore centenária que haviam derrubado anos atrás. Obrigado, pai, ele sussurrou, suas lágrimas regando a terra, por me ensinar que nunca é tarde para recomeçar. E o eco dos atos de Marcos continuou sussurrando entre as folhas, mas agora era um sussurro de esperança, de transformação,
de um homem que descobriu tarde demais que destruir é fácil, mas criar é o verdadeiro ato de coragem. A floresta guardaria sua memória, sim, mas não como a do destruidor, e sim como a do homem que aprendeu a ouvir, a se curvar, a pedir perdão e a plantar. Sempre plantar. Anos depois, quando a Samaúma renascida se tornasse uma árvore majestosa, os netos de Davi ainda viriam ali, tocariam seu tronco forte e ouviriam as histórias do avô que plantava árvores. E a cada primavera, flores selvagens continuariam brotando sobre o lugar onde Marcos descansava. Porque a floresta não esquece, mas também não deixa de amar aqueles que aprendem a amá-la de volta. Davi tinha agora 40 anos, a mesma idade que seu pai tinha quando derrubou a grande Samaúma. A ironia não passava despercebida por ele. Olhava-se no espelho e via o rosto de Marcos, a mesma mandíbula quadrada, os mesmos olhos fundos, mas esperava, rezava, para ter herdado também a sabedoria conquistada tardiamente pelo pai. Seus próprios filhos, os gêmeos Luna e Rafael, corriam agora pela floresta renascida como ele nunca pudera fazer na infância. Eles conheciam o nome de cada árvore, o canto de cada pássaro, o rastro de cada animal. Para eles, a mata não era fonte de lucro ou objeto de culpa. Era simplesmente lar. Papai, a Samaúma da vovó Marcos está florescendo. Luna gritou certa manhã, seus 12 anos vibrando de entusiasmo. E realmente estava, pela primeira vez desde que renascera. A árvore produzia suas flores enormes e rosadas, atraindo borboletas que não se viam na região há décadas. Davi tocou o tronco, agora com mais de 15 metros de altura e grosso como 3 homens abraçados. Sob sua mão, sentiu o pulsar da seiva, o ritmo antigo e novo da vida. Seu avô estaria orgulhoso de vocês, ele disse aos filhos. Mas o mundo exterior não parava. As empresas madeireiras haviam ficado maiores, mais organizadas, mais famintas. Chegavam com advogados, papéis, promessas de dinheiro. Essa terra vale milhões, diziam. Vocês estão sentados sobre uma fortuna e plantando árvores como indigentes. Rafael, mais quieto que a irmã, perguntou uma noite. Pai, por que o vovô Marcos cortava as árvores? Ele não sabia que era errado. Davi suspirou, puxando o filho para perto. Ele sabia, filho. Mas às vezes as pessoas fazem coisas erradas porque estão com medo. Medo de passar fome, de não conseguir cuidar da família. O que torna seu avô especial não é que ele nunca errou. É que ele teve coragem de parar, de admitir o erro e de passar o resto da vida tentando consertar. E conseguiu. Luna perguntou, seus olhos brilhando na luz do lampião. Olha pela janela, Davi respondeu, apontando para a floresta escura lá fora, viva com sons noturnos. O que você acha? Eles chegaram numa terça-feira, antes do amanhecer. 6 tratores pesados, uma dúzia de homens armados com motosserras e documentos que alegavam propriedade sobre a terra. A empresa se chamava Progresso Verde S.A., um nome irônico que não passou despercebido por ninguém. Temos ordem judicial, o capataz anunciou, um homem gordo de óculos espelhados que não conseguia olhar diretamente para as árvores. Essa área está registrada para desenvolvimento sustentável. Vocês têm 2 horas para sair. Mas eles não contavam com a comunidade. Maria, agora com quase 90 anos, foi a primeira a se colocar na frente dos tratores, seu corpo franzino mas inabalável. Terão que me passar por cima, ela disse simplesmente. Depois veio o padre, depois os alunos da escola, agora jovens adultos que haviam crescido plantando árvores, depois Souza com seus filhos, depois dezenas, centenas de pessoas de comunidades vizinhas. Todos se colocaram entre as máquinas e a floresta. Davi estava com os filhos na linha de frente quando viu algo que lhe gelou o sangue. Os homens armados não eram apenas seguranças. Reconheceu alguns, antigos madeireiros, incluindo Ferreira, que trabalhará com seu pai décadas atrás. Ferreira, Davi o chamou. Você ajudou a plantar algumas dessas árvores. Lembra? O homem desviou o olhar, a motosserra pesada em suas mãos trêmulas. Preciso trabalhar, Davi. Tenho família. Você entende. Meu avô também tinha família, Rafael gritou, sua voz jovem rachando de emoção.
E ele escolheu parar. Escolheu fazer diferente. O impasse durou horas sob o sol escaldante. As crianças traziam água. As mulheres cantavam. Os homens mantinham-se firmes. E então, algo inesperado aconteceu. Ferreira desligou a motosserra. Depois outro homem. Depois outro. Um por um, os trabalhadores baixaram suas ferramentas. Não dá, Ferreira disse ao capataz, sua voz áspera de vergonha. Eu também plantei essas árvores. Meu nome está numa delas. Minha filha gosta de visitar. O capataz ficou vermelho, gritou ameaças, acenou com processos. Mas sem os trabalhadores locais, sem quem conhecia a floresta, os tratores eram apenas metal inútil. Derrotado, ele recuou, prometendo voltar com reforços. Mas todos sabiam, aquela batalha havia sido vencida, e a floresta testemunhara. A ameaça das empresas forçou uma decisão. Davi, com a ajuda de advogados ambientalistas que surgiram de todo o país, iniciou o processo para transformar a área em reserva permanente. Foi uma luta de 3 anos, papelada, audiências, políticos sendo pressionados de todos os lados. Durante esse tempo, a floresta continuou crescendo. A Samaúma renascida agora tinha 20 metros, sua copa abrigando ninhos de arara e macacos. As outras árvores plantadas formavam um dossel denso, criando microclimas, purificando o ar, devolvendo água ao solo. Luna, agora estudante de engenharia florestal, fez sua tese sobre a área. É fascinante, papai. Ela explicava, mostrando gráficos e fotos. A biodiversidade aumentou 340% em 20 anos. Espécies que estavam extintas localmente voltaram sozinhas. A floresta está se curando, se lembrando de como era. Mas foi Rafael quem teve a ideia, que mudou tudo. Ele propôs criar um memorial, não apenas para Marcos, mas para todos que haviam destruído e depois aprendido, plantado, se redimido. Cada pessoa que participou do reflorestamento tem sua história. Ele explicou em reunião comunitária. Ferreira, Souza, aquela professora que trouxe 1000 alunos. Deveríamos homenageá-los. Mostrar que transformação é possível. Assim nasceu o Santuário das Memórias, um caminho serpenteante pela floresta onde placas de madeira recuperada contavam as histórias. A de Marcos era a primeira. Aqui jaz Marcos Silva, que esqueceu de ouvir e aprendeu tarde a sussurrar de volta. Pai, destruidor, plantador. Que sua jornada inspire outros a começarem antes que seja tarde demais. Visitantes começaram a vir de longe. Escolas faziam excursões, pesquisadores estudavam, fotógrafos capturavam. Mas o santuário nunca se tornou comercial. Por votação unânime, decidiram não cobrar entrada, não instalar estruturas permanentes além das placas. A floresta era o templo, o silêncio, a oração. Maria, em seus últimos meses de vida, pediu para ser levada ao santuário uma última vez. Davi a carregou nas costas, seus ossos leves como pássaros, até a Samaúma central. Sabe o que mais me deixa feliz? Ela sussurrou, suas mãos tocando a casca áspera. Não é que salvamos essas árvores. É que salvamos as almas de quem as plantou. Marcos foi só o primeiro. Mas olha quantos vieram depois. Ela morreu naquela noite, sorrindo, e foi enterrada perto de Marcos. Sobre seu túmulo, brotou, sem que ninguém plantasse, uma paineira rosa, cujas flores cobririam a terra como bênção a cada primavera. 15 anos depois, Luna e Rafael eram adultos com suas próprias famílias. Luna comandava um instituto de restauração florestal que consultava projetos por todo o Brasil. Rafael se tornará documentarista, viajando o mundo mostrando o que era possível quando pessoas escolhiam consertar em vez de apenas consumir. Mas sempre voltavam. A floresta era a âncora, origem, propósito. Davi, agora avô, passava os dias andando lentamente pelos caminhos que ele mesmo abrirá décadas atrás. Seu cabelo era branco como o do pai, suas mãos artríticas, mas seu coração batia forte. Cada árvore era uma velha amiga, cada canto guardava uma memória. Vovô, conta de novo a história da Samaúma. A pequena Maia, filha de Luna, pedia sempre. E Davi contava, não escondendo as partes difíceis,
não embelezando o erro do avô, mas também não omitindo a redenção. O importante, ele sempre terminava, não é que seu bisavô nunca errou, é que ele não desistiu depois do erro. E nos ensinou a fazer diferente. A floresta agora era oficialmente reconhecida como Reserva Permanente Marcos Silva. Ironia ou justiça poética, o nome do destruidor agora protegia para sempre o que ele ajudara a restaurar. Cientistas publicavam estudos. Um mostrava que a área sequestrava mais carbono do que florestas primárias equivalentes. A floresta jovem, em sua fome de crescimento, bebia CO2 do ar com sofreguidão. Outro documentava 847 espécies diferentes de plantas e animais, incluindo 3 consideradas extintas. Mas para Davi, o número que importava era outro: 157.342. Era quantas mudas ele havia plantado com as próprias mãos ao longo da vida. Ele mantinha um caderno, anotava cada uma, como outros contam orações ou dinheiro. Ainda não é suficiente, ele dizia sempre que alguém o elogiava. Nunca será suficiente para compensar o que foi tirado. Mas é alguma coisa. É um começo. O fenômeno começou, sutilmente. Os meteorologistas notaram primeiro padrões de chuva mudando, nuvens se formando sobre a área reflorestada, mesmo em estação seca. Depois os fazendeiros ao redor comentaram. Seus poços estavam mais cheios, seus rios corriam mais fortes. A floresta estava alterando o clima local. É o que chamamos de bomba biótica, Luna explicou em uma palestra internacional, sua apresentação mostrando imagens de satélite impressionantes. A floresta puxa a umidade, cria sua própria chuva. Meu avô plantava árvores. Sem saber, plantava também chuva, plantava rios, plantava futuro. A história viralizou. A pequena reserva na Amazônia se tornou símbolo global de que a restauração não era apenas possível, era poderosa. Delegações de países desertificados vinham estudar os métodos. Uma vila na África começou seu próprio projeto, chamando-o de Operação Marcos. Davi recebia cartas de todo o mundo. Um homem da Indonésia escreveu: Passei 20 anos cortando floresta. Sua história me fez parar. Agora planto. Obrigado. Uma mulher da Índia enviou foto de 500 mudas que plantara em homenagem a Marcos. O eco não parava de se expandir. Mas nem tudo era celebração. O mundo exterior continuava queimando. Notícias chegavam diariamente. Desmatamento recorde na Amazônia. Florestas incendiando globalmente. Espécies extintas a cada semana. Davi sentia o peso da impotência. Pai, não podemos salvar tudo. Luna o consolava, vendo-o chorar diante das notícias. Mas salvamos isso aqui. E inspiramos outros. Quantas outras florestas Marcos existem agora pelo mundo? Centenas. Talvez milhares. Rafael filmava tudo, criando um documentário chamado O Sussurro. Nele, intercalava imagens da floresta renascida com entrevistas de pessoas comuns que haviam parado de destruir e começado a restaurar. Não eram heróis. Eram gente normal que simplesmente decidirá fazer diferente. O filme ganhou prêmios, mas mais importante, mudou comportamentos. Governos criaram incentivos para reflorestamento. Empresas começaram a compensar emissões plantando árvores. Escolas adotaram currículos de restauração ecológica. E em cada canto do mundo onde uma árvore era plantada com intenção de consertar, não apenas de lucrar, o espírito de Marcos sussurrava entre as folhas. Quando Davi finalmente morreu, aos 83 anos, ele pediu o mesmo que o pai: ser enterrado na floresta, sob a samaúma. Quero virar adubo, ele disse sorrindo. Já que passei a vida inteira devolvendo a terra, que ela me devolva também. Milhares vieram ao funeral. Não havia igreja grande o suficiente, então fizeram a cerimônia na própria floresta, sob o dossel que agora bloqueava o sol em Catedral Verde. Luna e Rafael não choraram, não de tristeza. Choraram de gratidão. Porque seu pai, diferente do avô, não precisará de uma crise para mudar. Ele já nascerá mudado, nascerá plantando, e passará essa herança adiante. Sobre o túmulo de Davi brotou, como havia brotado sobre Marcos e Maria, uma árvore não plantada. Desta vez, uma castanheira,
aquela que vive 1000 anos e alimenta a floresta inteira. E a floresta sussurrou: seu obrigado.